Quem é Ayrton Batista? Jornalista ainda, e sempre. Mas, como isso é para o arquivo, eu quero dizer que nasci em Curitiba, na rua Mariano Torres, em 28 de março de 1933. Nasci em casa porque meus pais não tinham dinheiro para levar para o hospital. Fato que, aliás, era meio que normal. Morei depois no Portão, que eu considero o meu bairro preferido. Foi onde eu passei jogando bola, caçando passarinho, e tive os anos assim mais radiantes, se eu posso dizer, da minha iniciação como homem. Frequentei as sociedades que margeavam a Avenida República Argentina, a Igreja do Portão, onde se ia para namorar, nas novenas e nas missas, muito pouco para rezar. Posteriormente eu me mudei com meus pais para o Prado Velho, na rua Comendador Roseira, os fundos do asilo, e foi dali que eu participei da vida profissional mais tarde, mas antes que eu aprimorei meus estudos, ingressando na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Curitiba, dirigida pelos irmãos maristas, que haviam se desligado da mesma faculdade, só que federal, e que viria a dar início à hoje PUC. Eu fiz o curso de Geografia e História, que eram conjugados, e não existia, então, obviamente, o curso de jornalismo. Não sei se eu faria jornalismo se existisse. Eu não tinha essa meta, porque eu ingressei na faculdade em 1952. Mas aí, paralelamente a cursar a faculdade, eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico Jacques de Figueiredo e fiz política universitária, participando de congressos da UNE, da UP, do Conselho da UP, enfim, na política universitária em Curitiba. E eu fui colega nessa função, digamos assim, de participar, do Cirão Cunha, do Alberto Noel de Paula e outros, do Júlio Gomel, e enfrentávamos, à época, a situação da UP. Nesse meio tempo, eu, como líder da minha faculdade, em termos políticos estudantis, eu passei a ler o noticiário universitário e educacional do Diário Carioca e do Diário de Notícias, também do Rio de Janeiro. E eles dedicavam quase que uma página inteira para essas notícias. Foi aí que eu me envolvi com o jornalismo na condição de leitor, mas que me foi útil quando eu fui fazer um teste no Diário Paraná, no início de 1955, e passei a fazer, depois de passar no teste, a coluna universitária. Como você iniciou sua atividade profissional, Ayrton Batista? Aprovado que fui no teste pelos dois dirigentes da redação que vieram de São Paulo, o Peter e o Baider, me foi dada a coluna universitária. E a primeira matéria que eu fiz foi com o Marco Schaffer, como fotógrafo, na Praça da Universidade, a respeito daquele complexo universitário que já se formava na Praça Santos Andrade, no Correio, etc.
houve um detalhe interessante. Como houve vários adiamentos do lançamento do Diário do Paraná, eu deixei de procurar saber quando ocorreria esse lançamento. Mas eu, morando no Prado Velho, eu pegava o ônibus e descia na Praça Carlos Gomes e vinha pela José Loureiro para a antiga, ainda não Boca Maldita, mas já localizada, Alvoradinha e etc. E uma tarde eu passando por ali, o Rocha Pita me vê e mandou subir. Diz, o jornal sai amanhã. Isso era dia 28 de março de 1955, eu fazia 22 anos. Eu completava 22 anos. E aí ele disse, ele vai fazer reportagem, já havia mandado fazer um revisor que estava dando sopa lá, e me mandou fazer com o Marco Schaffer. Fizemos a reportagem, saiu, obviamente, no dia seguinte, e aí eu me incorporei ao Diário do Paraná, sou fundador, portanto, como repórter, e lá fiquei por vários anos, até que o jornal foi vendido, morreu o Sr. Aderbal Stresser, enfim, estou à disposição para outras indagações que me cortem, senão eu fico falando. Não, você também participou de outras atividades, principalmente sindicais. Chegou a ser presidente da Federação Nacional de Jornalistas. E até 1969 não havia ainda a função regulamentada, né, que foi até um decreto-lei de uma junta de 3 ministros militares. Como é que você vê hoje a exigência de diploma? Você acha, assim, imprescindível para que o jornalista exerça a profissão que tem um diploma? Depois dessa decisão do... Eu acho que é necessário o diploma para o exercício profissional. Acho que a decisão do Supremo recentemente foi um equívoco. Nós sempre dissemos em congressos, em reuniões de federação, de sindicato, que podia se atender às reivindicações de outras categorias que queriam colaborar com a imprensa, com a prática do jornalismo, porque era prevista a própria figura do colaborador, que não era um gracioso datilógrafo de jornal, mas era remunerado. Então, continuo hoje achando a mesma coisa. O decreto-lei é o 972 de 1969, da Junta Governativa, como você falou, e eu dessa lei tomei conhecimento, no decreto-lei, tomei conhecimento quando eu assumia a presidência do sindicato em 1970, cuja cópia me foi dada pelo delegado do trabalho de então. A partir daí, foi feito um trabalho de, não direi de limpeza, mas de separação dos verdadeiros jornalistas já registrados no sindicato e na delegacia do trabalho, e alguns aspectos que a classe reivindicava fossem modificados ocorreram em 1979, por uma lei e seu posterior decreto presidencial, quando era presidente o general Ernesto Geisel. O número desse decreto eu nunca consegui gravar, mas tive o prazer de conseguir, reunindo todas as reivindicações de todo o país, de estudantes e profissionais, após uma audiência com o presidente Ernesto Geisel, que levou o ministro do Trabalho a finalmente liberar o projeto da federação que estava engavetado. Continuo achando, portanto, não só para ser coerente, mas porque acredito que devia ter sido mantido o diploma como obrigação para o exercício, e continuo achando que sempre se daria uma maneira de abrigar advogados, médicos, engenheiros e qualquer outro tipo de pessoas como colaboradores importantes da imprensa. Ayrton, alguma coisa pitoresca no nosso tempo do Diário do Paraná. Você se lembra que logo no início veio o Pita
veio o Biden. Maiar, veio o Biden. Biden, veio o Benjamin Steiner. O Benjamin Steiner. Enfim, sempre havia algumas coisas dentro do diário, umas brincadeiras que eles faziam. Você sabe, você poderá falar alguma coisa a respeito? Da Calanda, que mandava o Maneco levar lá para a redação, essas coisas assim mais pitorescas dentro do diário. Há muita coisa pitoresca, possivelmente eu não seja o repositório de todas essas coisas mais engraçadas. Mas a Calandra, nessa época tecnológica importante que atravessamos, era a máquina, digamos assim, que fazia o flan, por onde passava o flan. Só mostra aqui o que era o flan. O flan era a página num papel mais grosso e que depois para a máquina e rodava o jornal. Era uma máquina de 800 mil quilos, será, né? E era comum mandar-se os novatos buscar sempre a redação, alguém da redação, combinando com o chefe da oficina que mandava o infeliz tirar aquilo que era impossível, né? Mas nós caímos aqui, você sabe, Calco Brenner, a tarde inteira falando sobre isso aqui. Nós tivemos o Benjamin Steiner, que era uma excelente figura, um grande diagramador, que fazia suas brincadeiras, como por exemplo, ele e o Maza. O Maza fingia estar dando um tiro e o Benjamin se jogava no chão, né, como se tivesse ferido. Isso eles teriam feito na própria Rua 15, uma oportunidade. O Benjamin tinha facilidade de comunicação e conseguia atrair toda a atenção de todos os que ficavam na redação de tarde ou de noite. E ele fazia, por exemplo, o seguinte: ele tirava da boca um pano comprido assim, que depois ia se ver que era calcinha de mulher. Ou então ele fazia cortava um papel, fazia uma espécie de aviãozinho, coisa que vale, e colocava... Uma espora. Uma espora, exatamente. Eu saí uma espora. do hotel, Brasotel, com essa espora, eles colocavam na gente com um sapato, a gente não percebia, com fita durex, que era uma coisa até nova na época, e a gente desfilava pela rua. E eu fui jantar no Brasotel com aquelas duas esporas, todo mundo me olhava, eu achava, eu digo, puxa, essa gente me conhece. Estou agradando. Eu ainda cumprimentava. Estou agradando. E aí quando eu saí, naquele café Alvorada que tinha na Travessa do Irabelo, sim, agora dia. Eu entrei, mais gente me olhando, eu olhei um pouco para trás e vi aquela espora. Daí eu entrei no sanitário lá, fiquei meia hora, depois eu saí, isso era coisa do Benjamin. Era assim. E outras tantas que outros companheiros poderão lembrar e que eu, no momento, não me ocorre. Você vê muita diferença, você foi secretário de redação em duas épocas diferentes, o começo do jornal, né? 55 e depois 63, 64. Você vê muita diferença na época, assim, do tratamento da notícia, porque depois pegou uma época de ditadura, né? Antigamente não. Você fala entre as duas? É muito comum a autocensura, né? Entre as duas? Entre as duas épocas. Não. Mas essa primeira época do diário foi a mais brilhante de todas, né? Por causa das inovações tecnológicas. Eu não fui o secretário no início do jornal, fui o terceiro. Porque quando os paulistas voltaram a São Paulo, quem assumiu foi o Antônio Brunetti. Eu fui chamado para subsecretário, porque eu dispunha da parte da tarde, e só depois, com a viagem do Brunetti para o Rio de Janeiro, para o IBC, é que o senhor Derval me convidou, após, claro, me ter feito passar um mês como experiência, né, definitiva. Então eu fui secretário de 56 a 61, quando eu fui para o Rio de Janeiro para uma função no Instituto Nacional de Imigração e Colonização, de onde eu voltei em 63. O secretário era o Emílio Zola Florenzano, uma figura extraordinária, que foi para o jornal a meu convite, foi meu subsecretário, e foi para o Rio de Janeiro
E um fato que me marcou profundamente, no dia 1º de dezembro de 1964, eu costumava chegar no jornal às 2h da tarde, ninguém me convidou, eu não tinha nenhum interesse, só que eu encontrei a sala, que é o aquário, aberta, cheia de papel, de jornal, entrei e ficou. O que me levou a pensar, até com certo orgulho, que eu era móveis e utensílios do jornal e daquele lugar. Não vejo muita diferença de uma fase para outra, porque o diário foi privilegiado, sabe, o Paulo Roberto Marinho de Souza. Não tinha nenhum jornalista formado, que não existia curso. Mas era um grupo que iniciou o jornal brilhante, de advogados recém-formados, de estudantes, enfim, tinha toda a categoria de pessoas profissionais, e que passaram a fazer com muita seriedade um jornalismo inovador no Paraná. Depois, em 63, 64, quando eu voltei, havia uma consequência, muitos ainda estavam desde a fundação e outros foram se incorporando. Depois surgiu o curso de comunicação e essas evoluções naturais, né? O pessoal foi envelhecendo, foi tratando de suas outras profissões, enfim, houve mudanças naturais, sim, entre os que ficaram e depois os que saíram. Mas o Diário do Paraná foi realmente a grande escola de jornalismo do Estado. Para mim foi, até porque foi a única. Todos os profissionais. Mas se você disser isso hoje, tem a impressão que todo mundo aceita. Mas houve época que se dizia e que havia assim uma certa, achando que era uma soberba da nossa parte, né? Na verdade eu tenho essa convicção, em que pese fazer-se um bom jornalismo no Estado do Paraná, mas nós tínhamos problemas com a Gazeta do Povo, com excelentes pessoas, companheiros antigos, valiosos. No dia estava quase fechando, e o Diário realmente foi uma equipe que se formou com novos hábitos, com tratamento bom da matéria, com respeito. Eu tenho a impressão que o pessoal que trabalhou no Diário inicialmente ajudou e muito em dar respeitabilidade ao exercício da profissão de jornalista. Lembro agora um fato ocorrido com o Valmor Coelho, falecido, advogado brilhante, falecido há alguns anos, que era editorialista do Diário do Paraná. Mas quando foi repórter, ele foi designado para fazer uma matéria sobre ônibus. E ao procurar a direção, não sei se existia sindicato ou a direção da entidade, a pergunta que lhe foi feita foi esta: mas e quanto custará isso para mim? Dizendo, não custa nada, sou repórter, vim aqui, me mandaram fazer, eu só quero colher os elementos. Então era assim, entende? Quer dizer, eu não quero dizer que mudou da água para o vinho, mas o pessoal que iniciou o Diário do Paraná e que depois, naturalmente, complementou, era um pessoal respeitável. Eu tenho muito orgulho daquele. Teve bastante marcante a mão de quem dirigia, que foi o Adelval Strasser. Ele imprimiu a característica dele na administração do jornal. E o Adelval era jornalista. Era um verdadeiro jornalista. Então, diferente dos outros que eram apenas proprietários, né? O jornalista, ele tinha o sentido da matéria, ele discutia com você, embora desse certa liberdade, ele estava sempre vigilante para o jornal manter a linha, que era a linha dos diários associados aqui no Paraná. Politicamente era ligado inicialmente ao Bento Melo Rocha Neto, que em seguida, ao lançamento do jornal, renunciou para ser ministro da Agricultura. Mas o Adelval era uma figura extraordinária. Então, me diga, já que vocês tocaram no assunto do Sr. Adelval, eu conheci o Sr. Adelval no início, quer dizer, quando inaugurou o Diário do Paraná,
Daí vocês agora disseram que ele era jornalista. Como eu não o conheci antes, aonde que ele... Porque eu sei que ele era da empresa... Tinha um departamento de imprensa no tempo do governo, né? Que era, acho que Ele, quando o Diário do Paraná foi fundado, ele era chefe do cerimonial, Exato. mas foi também diretor do departamento de imprensa. Sim, mas como jornalista, aonde é que ele iniciou como jornalista, você sabe? Ele trabalhou no estado de São Paulo Ah, tá. e no Diário da Tarde, que eu me lembre. Onde ele Ele foi deputado classista, representante dos jornalistas, em 1934. É um detalhe que eu, sinceramente, não tinha contado. Assim, obrigado. Porque quando eu entrei no jornal, foi logo em seguida da sua inauguração, eu já tinha assumido, o Ayrton já tinha assumido como vice-secretário. Mas nós não fazíamos nenhuma distinção entre ele e o Brunetti. Sim, ele estava fazendo uma distinção, que o Brunetti era superior a ele. Eu nunca senti isso, porque me parece que o Ayrton era mais dinâmico, mais próximo dos jornalistas do que o Brunetti. O Brunetti tinha um emprego, saía do jornal e tal, e o Ayrton ficava o tempo todo, né? Eu não tinha emprego público. E o Brunetti era do IBC. Mas o Brunetti era muito competente. Muito. Aliás, Eu quero dizer que vocês não tinham posições diferentes um do outro. Os dois, para mim, eram o chefe do jornal. Exatamente. Agora, quando fui para lá, o Derbó disse que eu seria o chefe da redação de coisas de cultura. Porque ele disse isso só para me agradar um pouco. Ele era muito lisonjeiro, né? Na verdade, o chefe, para mim, que eu me comunicava, era o Ayrton. Com o Brunetti, tudo certo. O Ayrton também sempre foi. Exatamente. bondade sua é que talvez eu ficasse mais tempo lá. Nós éramos considerados, você integralista e eu comunista. O tempo todo que eu estive no jornal, né? Mas nós nos dávamos maravilhosamente, melhor do que com os esquerdinhos e com os direitinhos que tinha no jornal. Eu dava maravilha com todo Até mundo. porque, quando se exerce o jornalismo, você não pode ficar dependente de sua ideologia ou de seus companheiros. Jornal é uma coisa, ideologia é outra, você pode abraçar as duas coisas, mas tem que fazer a distinção, pelo menos na hora do trabalho. Na verdade, nós dois não tínhamos compromisso político nem com a direita, nem com a esquerda, só éramos duas ideias mais conservadoras, outras mais avançadas, né? E por isso que tínhamos esse enfoque que O Silvio Bach, que foi nosso colega, fazia noticiário nacional, penteava os telegramas, quando ele saía do cinema lá pelas 10 horas da noite, atrasava tudo. O Silvio Bach dizia assim que eu era o integralista mais esquerdista que ele conhecera. Tanto que na oficina do jornal, aí só as pessoas que vão ver, eles não vão saber o que é oficina de jornal. Oficina de jornal é um negócio de operário. Sujo de tinta, aquela coisa. Era um trabalho de operário que a gente considerava. Eles eram os operários do jornal, né? E nós éramos da sala, da superior, que Cada uma das linotipos ali eu acho que era uma máquina impressora de hoje, né? Tinha umas 10 linotipos. uma necessidade que eu tive daquela época de fazer, eu fazia sempre, era uma matéria que eu fazia, eu ia lá para arrumar lá na oficina. E quando eu fui viajar, eu disse, eu vou mandar, eu pedi para um dos meus companheiros lá da redação para vir aqui arrumar. Quem? Eu disse que não entra aqui no jornal. Não entra aqui na oficina, eles não entram. Daí eu disse, quem é que entra na oficina? O Ayrton Batista, você e o Dino Almeida, e o Calque Brenner. Só nós quatro, ninguém mais entrava, não entrava. O Calque Brenner tinha o estúdio, ou a revelação, perto da, né? Adiante da oficina. Nós tínhamos, primeiro ele iniciou lá embaixo junto com o Gilberto, que tinha clicheria. É isso que eu me refiro. O nosso laboratório tinha montado lá. Mas depois eu passei para a redação junto com vocês lá. Sim, eu me lembro. Aí eu tinha um laboratório lá, onde eu tinha um guarda-roupa, eu tinha meu smoke, tinha meu terno e gravata, tinha minhas calças de jeans, que não era brinco, não brinco-ringa, né?
Então você lembra bem dessas fases Sim. de reportagem? Porque Sim, você e quando tinha uma reportagem na favela, a gente ia de calça de jeans, né? Você e o Valmor Marcelino moravam lá, né? Sim. Eu morri lá. O Marcelino em cima das Era bolinas. uma coisa rara em Curitiba, então, não existia praticamente favela em Curitiba nessa época. Devia ser alguma... Kalkbrenner, que está presente, eu lembro um episódio que marcou profundamente o Diário do Paraná, e a mim, a todos nós, foi aquele desastre que vitimou, de avião, que vitimou Nereu Ramos, Jorge Lacerda, Leoberto Leal, que era deputado por Santa Catarina, e mais alguns passageiros, aquele voo da Cruzeiro do Sul que caiu no São José dos Pinhais. O Kalkbrenner e o Valmor Marcelino foram os repórteres que eu lembro assim e que trataram. Aí houve um episódio que eu devo narrar pelo seguinte: quando o fato ocorreu, eram 6:30 da tarde, talvez. Dia chuvoso. Chuvoso, sim. Nós recebemos um telefonema da Agência Meridional, do secretário da Agência Meridional, que era o Evaristo Cardoso. A Agência Meridional era integrante dos Diários Associados e era a melhor agência noticiosa da época, em que pese também, como as outras, copiar muitos jornais regionais. Mas fazia várias emissões, desde as 7 horas da manhã até 11:30 da noite, pelo telégrafo. E eles, sabendo do acidente, ligaram, a ligação caiu na sala do Sr. Derbal Stresser, que me chamou e diz o Evaristo: só temos essa linha para Curitiba, no Rio para Curitiba, então você me faça um favor, pegue um companheiro teu aí e mande ler o livro, para nós não perdermos essa linha, porque a dificuldade de comunicação por telefone era muito expressiva na época. E alguém fez isso, alguém foi falando com o Evaristo durante horas e horas e horas, até que surgiu a primeira informação, mas que se pôde passar para o Rio e eles divulgar para todo o Brasil. E aí nós tiramos uma edição, naturalmente às 6 horas da manhã, com as fotos do Kalkbrenner, a reportagem do Marcelino e outras informações que se coletou. Depois fizemos uma edição extra, 1 hora da tarde. E, por fim, a edição do dia seguinte, às 6 horas da manhã, quando o jornal não atrasava. E eu lembro que eu fiquei 36 horas sem sair da redação, que na época era um fato importante, porque demonstrava toda a agilidade do pessoal que foi escalado para fazer cobertura, etc., né? Foi um feito marcante do Diário do Paraná naquela época, como outros que eu citaria, como a queda do Perón, como a ascensão do Fidel Castro, enfim, uma série de fatos que o Diário do Paraná levava vantagem, porque tinha um teletipo dentro da redação, coisa que só aconteceria no centro-sul no centro-sul do país, no estado de São Paulo, que era um monstro, um teletipo, que precisava ser alto para poder mexer. O seu Derbal Stresser, ele gostava de mexer em tudo, então fazia assim. E esse teletipo, que transmitia em espanhol e inglês, ele dava informações naturalmente de urgência. E o jornal Diário do Paraná, pelo fato de circular, de fechar mais tarde e circular sem muito compromisso, porque a tiragem era relativamente pequena, ele podia dar furo em jornais como o Estado de São Paulo, o Globo, etc., que precisavam fechar mais cedo, como hoje acontece, né? Fechar sexta-feira para rodar domingo, né? Então foram fatos assim marcantes que eu teria que anotar para poder lembrar, até em sequência de cada um deles, né? Ayrton, deixar mais um lado pitoresco agora. Você estava na redação quando o Chateaubriand ligou do aeroporto para o Mané? Não, mas sei. Não. Sei. O Chateaubriand estava no aeroporto, que ele vinha, às vezes, de surpresa. O Chateaubriand era o dono dos diários, né? E ligava sempre o Sr. Derbal, né? Daí ele ligou para a redação e aí quem atendeu foi o Maneco, que é aquele pretinho lá, que era o nosso... Aí o Maneco atendeu e disse: alô? Aqui é o... como é que ele dizia? Doutor Assis. Doutor Assis, né? Aqui é o doutor Assis. Daí ele disse: quem?
O doutor Assis pegou e desligou o telefone. Ah, não brinque. Não brinca, pegou e desligou o telefone. Aí tocou o telefone de novo, e aí o doutor Assis de novo, já estou vendo, né? Olha, moleque, aqui é o doutor Assis, eu falei, pegou e desligou o telefone de novo. Pô, aí na terceira vez o Chateaubriand veio para a redação, né? Direto, né? Pegou um táxi, e chegou na redação, entrou, e o Maneco estava lá dentro, e daí quando ele viu o doutor Assis entrar, o preto ficou branco. Você não se lembra? Você não estava? Eu lembro, mas eu não estava na redação. O doutor Assis parecia pouco aqui, mas aparecia, né? E uma vez ele veio e se hospedou no Grande Hotel Moderno, o senhor Aderbal levou ele até lá e disse o doutor Assis para o Aderbal, deu uma gorjeta aí, 1.000 cruzeiros. E o Aderbal só tinha 1.000 cruzeiros no bolso, me contou depois, né? E deu pro carregador de mala, sei lá quem é que era, né? Porque o dinheiro não era dele, porque o Chateaubriand ia se incomodar, né? Mas alguns fatos, sabe, você cavoca nisso aí, eu lembro de dois. Um está presente aqui, o doutor Eduardo Rocha Virmonte, doutor porque é advogado brilhante, ex-presidente da OAB, mas que foi nosso colega responsável pelo setor cultural, um dos comunistas da época. Uma noite eu não estava lá, talvez porque eu fosse muito jovem, mas o Maza, o Virmonte, o Benjamin, o Ronald Stresser levaram para a redação uma ou duas meninas de boate. A boate fechava às 3, e a nossa redação fechava às 4. E ficaram dançando em cima das mesas, na redação, e depois, esse foi um fato de conhecimento público, o senhor Aderbal, público interno, naturalmente, o senhor Aderbal Stresser chamou os responsáveis por isso, e está aqui o Virmão que pode até melhor dizer o que aconteceu, mas foi um fato interessante na madrugada. Começava a dançar lá dentro, brincar e tudo, né? Sentavam nas mesas, e a gente via terminando o jornal. Mas algum mau caráter denunciou o fato do senhor Aderbal. No dia seguinte ele nos chamou, nós 4, inclusive o Benjamin, o Gaza, eu, tinha mais um. Ronald? Ele passou, hein? O Ronald Stresser? Não era. Não. Passou um pito em nós e disse que lamentava que nós éramos a flor do jornalismo, fez aquela coisa que ele costumava dizer, né? Mas esse fato não se repetirá mais, não é isso? Claro que não, né? Aí nós dissemos para as moças esperar lá embaixo, na porta do Não se jornal. repetirá com essas mulheres, com outras. Um fato... Não se repetirá com essas mulheres, com outras. Um fato que foi marcante também em termos de curiosidade que o Kalkbrenner levanta foi o seguinte: o Dino Almeida, que foi um extraordinário companheiro, marcou a crônica social do Paraná, era o mais lido, ele tinha que sair da mesa dele, que ficava lá na frente da redação, para atender o telefone que só tinha uma linha, perto do aquário onde eu ficava, ou outro secretário ficava. E o Benjamin ao lado. E uma tarde ele foi atender o telefone, e enquanto isso, o René Dotti e o Luiz Geraldo Maza sentaram cada um na sua vez, ninguém sentou no colo do outro, e fizeram um complemento da notícia que o Dino havia feito. Por exemplo, Ferreirinha compareceu ontem na boate Florida, fez assim, tomou seu conhaque na estação rodoferroviária, umas coisas assim, né, que o René Dotti e o Maza sabem contar muito bem. E foram 2 ou 3 notas mais ou menos nesse sentido. E o Dino, quando terminou o telefonema, sentou na máquina, não leu e concluiu o que seriam os gossips, né? E no dia seguinte, era aniversário do jornal, tinha um almoço, como sempre, oferecido pela direção, e só quando o jornal circulou é que alguém curioso foi ler
e lá estava o registro. Ferreirinha, se vocês não lembram, ou quem possa assistir depois isso, era um ladrão de carro, um sujeito que fazia 171 e outras coisas aqui que não sei dizer porque não sou advogado. Exato, frequentador das páginas policiais. E então, no dia seguinte, quando nós chegamos, eu acho que era no Clube Bloco Morgenal, me perguntaram, mas você viu aí esse negócio que foi feito aí? Não tinha visto, ninguém tinha visto, né? Então eu digo, vamos ficar quieto. O senhor Darbal sentou, eu sentei do lado dele na mesa e ele disse, que barbaridade, quem fez isso? Eu digo, pois é, surgiu assim, não se sabe, né, só se foi ver isso hoje, né? Não lembro exatamente como eu falei, mas não havia muito o que dizer, né, a não ser se fosse entregar, não era o caso. Aí ele chamou depois o Maza, chamou o René Dotti, Spinafro, e ficou por isso mesmo. Ferreirinha, só para acrescentar, quando eu estava no Rio de Janeiro, depois de 61, que fui, como eu falei, para assumir uma função pública, eu estou passando pela avenida de carro, pela avenida Rio Branco, e lá fazia muito sucesso o edifício central, que é um monstro, Avenida Central, que é um monstro do edifício, que é um mundo lá, né? E que você podia entrar pela frente, ou pode entrar pela frente, sair pela Largo da Carioca. No meio, o bonde. Não. Bom. Eu estava de ônibus, eu estava de carro, né? E eu passo assim, veio um Fusca, para em frente a Avenida Central, na Avenida Rio Branco, não para encostar, abriu a porta do motorista, e o motorista, que era o Ferreirinha, entrou na Avenida Central e deixou a porta aberta do Fusca. Ou seja, ele foi se esconder na Avenida Central, porque dava margem, né? Para sair por um lado e pelo outro, assim. Isso há muitos anos, evidentemente. Qual foi o momento mais importante seu no jornalismo do Paraná? Não tenho assim um fato que diga que tenha sido mais importante. Tenha sido talvez o conjunto do que eu vivi. Um dos fatos foi esse do acidente de avião, a queda do Perón, a ascensão do Fidel Castro, e todos esses fatos que tiveram repercussão mundial ou nacional e que a gente acompanhava, mas sobretudo o espírito de equipe que existia no Diário Paraná. Eu acho que era importante no Diário Paraná que nós tínhamos total liberdade de escrever o que quiséssemos. Não havia censura, não havia nem copy-desk. Havia copy-desk? Não. Nunca vi isso. Eles entregavam a matéria e saía como eles escrevia. Isso é um milagre no jornalismo brasileiro, uma liberdade total, né? E quando se pensava que era o contrário, o Jornal dos Associados devia ser uma perseguição interna, terrível. Nada disso. Era uma liberdade. Não, e a gente também, por isso que nós ficamos lá. a gente tinha uma força muito grande dentro do jornal, né? Vocês dentro da Plaga, eu na minha, eu me lembro muito bem que a gente definia o que tinha que fazer muitas vezes, né? Era uma coisa muito forte que a gente tinha e era respeitado. Né? Isso foi muito bom. Mas voltando aos fatos pitorescos aí, eu me lembro da morte do Churchill, que o diário nessa ocasião fechava mais cedo, aí foi inventado o plantão. E o Churchill demorou um mês para morrer. Aí eu me lembro daquelas rodas de jogo de dadinho que tinha depois de 7h30, né? Não sei se estão lembrados disso, que amanhecia na redação, e tinha aqueles lixões imensos, tudo cheio de garrafa de conhaque, que daqui a pouco vinha revisão, oficina, que o jornal era muito cercado por bares, né? E daí eu me lembro na época. O jornal precisava fechar mais cedo. Então, nós fizemos uma escala que o jornal fechava às 11 horas e um colega por noite ficava até 1h da manhã. No sábado fechava às 9 e ficava até às 11. Mas daí ficava um, ficava outro e fazia o joguinho que você falou de dadinho, né? E o pessoal ficava com fome
alguns não tinham dinheiro, e o Haroldo Murat emprestava, mandava comprar sanduíche. Quem comprava era o Maneco, ou um outro, o Monteirinho, e naturalmente outros depois. E aqueles lixões que você falava era onde acabava se jogando a garrafa vazia de conhaque, né? Conhaque Dreyer. E Deu 7 da manhã chegando a zeladora. depois chegava a zeladora, então ficamos várias madrugadas lá fazendo esse jogo e coincidiu com a mudança de horário, de puxar para mais cedo. Mas esse fato que você cita, que você indaga, Marins, é um reflexo daquilo que eu considero muito importante, que era a união dos jornalistas do Diário Paraná. Porque, às vezes, quando um não podia tirar o plantão daquela noite, o outro tirava, e nunca houve uma reclamação com referência ao plantão. Mesmo no sábado, das 9 às 11, ou então no dia de semana das 11 à 1h da madrugada, era comum trocar-se, né? Porque eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele, etc. Então esse espírito que existia lá, Virmonte, perdurou por muitos anos, e eu tive essa felicidade de conviver. Nos dias que nós preparávamos o jornal, o suplemento também, nós ficávamos até as 4 da manhã. Sim. Por isso que as moças iam lá às 3. Elas saíam às 3. Em outras condições não podia. Começavam a trabalhar às 11, né? Nas boates de Curitiba. Mas acho que por isso que nós recebíamos nesses dias que nós estávamos lá preparando o jornal. O Benjamin Stein, o Loio Pércio, que também trabalhou. Loio Pércio, que desenhou o boneco. Um sacrifício gigante, ficar até as 3, 4 horas da manhã no jornal, é uma coisa de louco, diabólica. Mas havia uma paixão, né? Foi o primeiro jornal diagramado do Paraná. Aliás, o Benjamin é um argentino que veio justamente de diagramar esse jornal. O Benjamin continuou meu amigo até morrer. O Benjamin é um sujeito espetacular, maravilhoso, uma figura interessantíssima, muito espirituoso. Com ele veio um outro. Em cima da mesa dele ele botou um negócio assim, homens trabalhando. Com ele veio um outro argentino, Oscar, que depois não ficou mais. E mais tarde nós tivemos o Arno Voigt, um homem que já tinha idade avançada, que conhecera no Rio de Janeiro, no Carnaval, uma curitibana, viúva, separada, não sei, que fazia o suplemento feminino do Diário Paraná, e ele acabou vindo para cá, trazido por ela, ou forçando ela. O fato é que o Arno Voigt foi o diagramador, e eu lembro porque a diferença de idade à época era muito grande, e eu dizia assim, pois é, seu Arno, dizia assim, em jornalismo não existe senhor, Arno só. E passou o velho Arno, era uma figura... Ele era diagramador. Diagramador também, né? E fazia... Ele não cuidava da parte de arquivo de clichê? Não, que eu me lembro, não. O que ele fazia era o horóscopo, quando falhava o malote da agência meridional, que trazia... Ele repetia na semana e tal, mas tudo bem. E no começo, sim. Aí o Arílio da Cruz recebia os telefonemas das mulheres que ficavam loucas da vida porque não mudava o horóscopo. Aí o Arno passou a fazer. Ele fazia, né? Hoje é seu dia de sorte, não sei o quê, cuidado com o gato preto e tal. Ele fazia. Você inventava as coisas. Completamente. Nos últimos tempos eu escrevi umas crônicas também, né? Também. Coisas da vida. Saiu lá no DP Domingo. Arno Voigt. Mas ele não estava no início do diário aí? Não, ele veio bem depois. Não, mas não muito depois. Porque eu tive com ele ainda no diário. Ou será que eu já não estava no diário? Você não estava. Pois é, porque eu fazia coisa lá para o seu Verbal, que era um negócio com curso de Miss. Então talvez foi isso. Porque quando eu saí do diário, eu fiquei acho que 2 anos no diário no início. Então acho que ele não estava lá ainda. Não, ele... quando o jornal fundou o suplemento feminino, a Berenice Arruda, ela foi para o Rio passar o carnaval lá e trouxe o Arno Voigt.
Então foi depois. Lembra? Depois. Não, conheci depois, né? Conheci Sim, depois. lógico. Também, não peguei lá. A resposta comercial do Diário do Paraná também era uma coisa impressionante, né? Os anúncios pela limpeza do próprio jornal, né? Que movimentavam muito o mercado publicitário. Não era o meu setor, Mas aconteceu muito, né? mas esse é um problema que era delicado porque o jornal tinha déficit. E com exceção de Hermes Macedo, Prostóximo e um outro mais que você conhece bem, do Renato Mazzani, dependia-se muito do nacional, que era controlado pelos diários associados. Então, o anúncio saía, mas não vinha o respectivo dinheiro. Ficava porque quem mandava aqui no Diário do Paraná era o pessoal de São Paulo, que tinha no comando o seu Edmundo Monteiro, que depois, quando morreu o seu Derbal, em que pese a pretensão do Ronald Stresser, justa, me parece que ele convigia naquela época, em dirigir o jornal, mandaram o Walter Mazella, que era sobrinho por afinidade do Edmundo Monteiro. Você pegou, né, Marisa? A parte do Walter Mazella, daí que me convidou para ser diretor da redação. Eu convidei o Marins para secretário, o Jorge Narosiak para chefe de reportagem. Depois eu era presidente do sindicato, veio um movimento de reivindicação de aumento salarial e o Walter Mazella me disse que eu devia tirar uns dias de folga porque era incompatível a minha condição de diretor de redação com um reivindicante presidente do sindicato. E eu digo, então vou fazer 30 dias, vou tirar 30 dias porque eu tenho 2 férias vencidas, né? Passaram-se uns dias, eu encontrei o Danilo Porto, que nos deixou há pouco tempo, morreu, na Rua 15, dizer assim, o Walter Mazella mandou destruir tua sala. Então, não que isso tivesse importância, porque todos nós começamos a trabalhar no meio da redação, que era, né? Mas aquilo me deu um indicativo de que ele não iria me aturar. Como eu tinha 4 meses de salário atrasado, o Sidney Davids dos Santos, que era meu colega e advogado do sindicato, e o Loyolinha, que era advogado trabalhista muito bom e que era nosso colega, fora nosso colega na redação, disse, não, você não tem outro jeito a não ser entrar com uma ação. E entrei com uma ação trabalhista. O Walter Mazella ficou louco da vida, dizia, olha, eu posso perder todas as ações, depois o Diário teve um monte de ações contra, né? Mas ele, posso perder todas, só não posso perder para o Ayrton. Ele queria ganhar, talvez ficar no sindicato, ou fosse o que fosse. Aí ganhamos naturalmente a ação, e nesse meio tempo o jornal passou para o José Carlos Martinez, que tinha como homem de redação o Cícero Catani. Me chamaram, a mim e o Loyola, lá no Canal 6, para um jantar, e me disseram assim, você retira a ação e volta para a sua função. Eu digo, não, mas eu não posso retirar porque nós já ganhamos. Então, vocês me pagam e eu volto 0 a 0. Lógico que não interessava, né? A partir de então, Diário do Paraná. O Diário do Paraná foi montado lá no estúdio grande da TV, né? Ele saiu do prédio da José Loureiro e acabaram instalando lá no maior estúdio. Primeiro foi a oficina. Sim. A máquina impressora. Exatamente. Depois é que eles foram... Depois, quando foi para lá a redação, eu já não estava mais no jornal. Você permaneceu quanto tempo no Diário do Paraná? 16 anos. Quanto? 16 anos. 16 anos. Houve um episódio também que talvez ainda caiba registrar aqui. Quando terminou a minha função no Rio de Janeiro e Brasília, que era no Instituto de Imigração e Colonização, eu tinha 3 oportunidades. Ou ficar em Brasília, que o Ivan Luz queria que eu fosse depois candidato a deputado, ou Rio de Janeiro, os meus amigos queriam que eu ficasse, e Curitiba a família queria. E o Brunetti, que era secretário de imprensa do Ney Braga,
disse assim, você pode ficar em Brasília, você pode voltar para cá, trabalhar com a gente, e quando se abrir o escritório em Brasília, você vai para Brasília. Mais ou menos assim, eu quero até apressar isso aqui. E eu voltei a me fixar em Curitiba. O Silvio Bach, que aí fazia uma coluna no estado do Paraná, publicou no domingo: voltando à atividade em Curitiba, o jornalista Ayrton Batista já está integrado ao estado do Paraná. E eu havia aceito o convite do João Feder para trabalhar no estado do Paraná. E eu não estava desligado do Diário do Paraná, estava licenciado. Acontece que no final de semana eu procurei o senhor Aderbal Stresser, não encontrei, estava em São Paulo, procurei o Nereu Maia Tuniato, estava em São Paulo, ambos participando de uma reunião dos associados, e eu tinha um precedente que eu poderia trabalhar no Palácio do Governo e no jornal, que era o Emílio Zola Floresano, que era secretário do jornal e era oficial de gabinete do Ney Braga. E eu seria contratado, recibado do Palácio Iguaçu. Então eu não vi mal nenhum em aceitar o convite do Brunetti, do Castilho, sei lá. Mas o Aderbal não gostou dele, aquela notícia, mandou o Nereu falar comigo. Ayrton, o senhor Aderbal não quer que você trabalhe no Palácio. Eu digo, Nereu, quem trabalha no Palácio é o Emílio Zola Floresano. Ele é assessor do governador. Eu sou apenas um recibado, assim. Eu serei apenas um recibado. Não, então vou falar com o senhor Aderbal. Vou falar com o senhor Aderbal, o senhor Aderbal ficou intransigente. E o Nereu veio com o recado: olha, ele disse que não dá, que você não pode. E disse que é para acertar com você, para liquidar. Eu digo, então diga ao senhor Aderbal que eu não tenho nada a receber do jornal e não devo nada ao jornal. Vocês carimbem a minha carteira aqui, eu fui embora. E fui embora, e aí foi que eu aceitei o convite do João Feder. Passaram-se alguns meses, houve uma greve dos jornalistas em 63, se não me engano, e houve aquela barbaridade em frente ao Diário do Paraná, o pessoal foi para o chão, o Aderbal ficou louco da vida, o Dino Almeida, o Zola, o Edilbo Amorte se fantasiaram de policiais, né, e tentaram colocar jornal pela Avenida Marechal Deodoro, né, e todos os jornalistas estavam em frente ao Diário do Paraná, eu inclusive, porque no Estado do Paraná e nos outros jornais se respeitava a greve. Mas, passados alguns dias, o Emílio e o Roberto Novaes me telefonam e dizem assim: aí precisamos falar com você, vamos comer um sanduíche aí. Marcamos lá, olha aqui, queremos que você volte para o jornal. Digo, como assim? Não, é que o Clóvis Stadler de Souza foi para a rua. Ele participou da greve, ele fazia política. E então queríamos que você voltasse. Digo, mas e o senhor Aderbal? Não, o senhor Aderbal consente. Depois de algumas conversas, eu disse assim: eu posso aceitar, mas eu preciso conversar com o senhor Aderbal. E fui. Senhor Aderbal, assim, mas acontece que o senhor me desligou do jornal, me mandou eu me desligar, numa situação que não tinha sentido. Eu sei, meu filho, mas acontece que a gente na direção tem que tomar certas posições. Às vezes é boa, às vezes não é, não sei o que. Tá? Aí eu voltei ao Diário do Paraná, com o salário de secretário para fazer política, e foi uma fase ótima, porque 10 horas eu estava liberado, 9 horas eu estava liberado, né? Não tinha madrugada para enfrentar, ia tomar café com o Freitas Neto. Aliás, minto, um pouco antes eu ia trabalhar com Freitas Neto, tomar café com o Freitas Neto na Boca Maldita, e depois fazendo política, eu não tinha aquela obrigação de ficar até madrugada, mas o Aderbal me fez essa. E depois me fez aquela outra que eu citei há pouco, de quando o Emílio saiu e foi para o Rio, se quer me convidar para voltar à função de secretário, como se aquilo fosse móveis e utensílios, se eu fosse, né? Na conclusão desse nosso encontro, o que é que você poderia deixar de mensagem aos que vão entrar na área jornalística ou outras considerações que você acha importante? No campo meramente profissional, eu diria para os estudantes de comunicação social hoje, sobretudo de jornalismo,
que continue lutando, independente do diploma, e, se possível, levante a voz perante o sindicato e a federação para que se restabeleça, se é que juridicamente isso é possível, através de uma emenda constitucional, a obrigatoriedade do diploma. Eu acho que todos nós falhamos em não saber defender isto no devido tempo. Deixamos que ele foi passando, eu me incluo nisso porque não participei, não fui convocado, mas enfim, todos os jornalistas, eu vi esse dia uma reportagem, uma televisão mostrou um protesto que se fez nas duas Marechais, tinha um gato pingado. Assim, desse jeito, não vão conseguir, né? E arrancam tudo mais que os patrões, ou quem quer que seja, possam querer em termos de exigência profissional, diploma, etc. A mensagem que eu deixo é essa aqui: o jornalismo será feito com seriedade, com diploma ou sem diploma, desde que se tenha o espírito realmente voltado para a verdade, para o interesse público, para a vigilância democrática, se respeitando a opinião de todos, porque foi assim que se construiu um novo jornalismo no Brasil.